Fala, gênio! Vambora aprender matemática? Meu nome é Marlon, sou matemático e hoje daremos continuidade ao nosso curso de trigonometria, ainda colocando a mão na massa, resolvendo exercícios. Nós só aprendemos matemática quando nós nos exercitamos. Antes da gente ir para a questãozinha, hoje uma questãozinha da EFON, eu sempre lembro, se você ainda não está inscrito no nosso canal, gente, não deixe de se inscrever, solta o dedo nesse like, porque assim você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer e manda esse vídeo para aquele seu amigo que também está precisando estudar esse tempo, que está tomando bomba no colégio ou que está se preparando para provas do Brasil afora, inclusive a prova da EFON. Aqui você aprende matemática, química e física, desde o básico até o avançado. Vem comigo que eu tenho certeza que aqui você se torna um hacker de verdade. Então, vem! Gênio, a questãozinha já está aparecendo aí na telinha para você. Lembre-se do padrão. Copia as informações da questão, coloque ela no seu caderninho, tente resolver com afinco, gaste um tempo tentando resolver essa questão e depois de você tentar muito, você solta a solução do professor. Bom é se você já de cara acertar, mas eu sei que isso nem sempre acontece. Então, tente fazer com afinco e depois solte a solução do professor. Só assim você vai estar, de fato, treinando o seu cérebro. Beleza, gente? Dito isso, vamos ler aqui a questãozinha. Questão da EFON 2012-2013. Ele diz o seguinte. Dois observadores que estão em posições coincidentes com os pontos A e B, afastados 3 km entre si, medem simultaneamente o ângulo de elevação de um balão, a partir do chão, como sendo 30 graus e 75 graus, respectivamente. Beleza? O desenhozinho já está aqui também no quadro. Se o balão está diretamente acima de um ponto no segmento de reta AB, então a altura do balão a partir do chão em quilômetros é. E aí ele te dá 5 opções. Gênio, eu já coloquei ali o desenho que nós vamos utilizar. Aqui está a reta AB, beleza? Os dois observadores, um deles está no ponto A esse, que consegue enxergar o balão a 30 graus de elevação, beleza? O observador no ponto B consegue enxergar o balão sobre uma elevação de 75 graus, beleza? O que ele te pede é a altura que o balão está em relação ao solo, beleza? Ele supõe que o balão se encontra exatamente a um ponto, beleza? Que está afastado tanto de A quanto de B, beleza? Ou seja, a gente consegue calcular essa altura H no segmento de reta, beleza? Que une os dois pontos que se encontram os dois observadores. Basicamente é isso. E aí, claro, na prova não tinha o desenho, então acho que faria parte da questão você desenhar isso, ou seja, você imaginar. Eu coloquei aqui um desenhozinho esquemático, coloquei um balãozinho bonitinho, né, para chamar um pouco da atenção, mas você só precisava desenhar de fato o triângulo, você não precisava fazer esse balão, não. Isso aqui é só para você ativar ali a sua mente, né, poder esclarecer um pouco o seu cérebro. Beleza? Muito bem. O que eu fiz aqui, além de desenhar o triângulo? Eu já tracei aqui a altura H, beleza? A partir de um ponto P aqui, que está entre o segmento AB, beleza? Tracei a altura H desse meu balão, beleza? E é essa altura H que a gente quer calcular. Além disso, ele me diz que a distância que separa os dois observadores é 3 quilômetros, beleza? Excelente. Então agora a gente precisa resolver. É claro que nós vamos usar aí trigonometria, vamos usar as relações métricas do triângulo, seno, cosseno, tangente. Para esse caso em particular, nós usaremos a tangente, e eu já vou mostrar como faremos isso. Primeiro observe o seguinte, a distância entre os dois observadores, como já foi dito, é de 3 km, beleza? Então eu sei que esse pedação todo aqui, ó, vale 3 km. Então, o seguinte, eu vou fazer a seguinte marcação aqui. Se isso aqui tudo vale 3 km,
Eu vou dizer que a distância de A ao ponto P vale x. Beleza? Então, essa distância aqui de A até o ponto P, pé da perpendicular, né, que marca aqui a altura do balão em relação ao solo, eu vou dizer que esse pedacinho aqui vale x. Tranquilo? Ótimo. Se esse pedacinho aqui vale x e tudo isso daqui vale 3 quilômetros, é claro que esse pedacinho que sobrou aqui, ó, de P até B, ele tem que valer quanto? Os 3 quilômetros menos esse pedacinho aqui, concorda? Se isso daqui tudo vale 3, esse pedacinho vale x, então esse pedacinho aqui, ó, é isso daqui tudo menos esse pedaço aqui, beleza? E se isso aqui tudo vale 3 e isso aqui vale x, então esse pedacinho tem que valer 3 menos x. Então já vou escrever aqui 3 menos x. E aí agora nós vamos simplesmente aplicar as relações do triângulo retângulo, beleza? Qual relação que eu vou usar? Já que eu quero encontrar o h e eu consigo aqui calcular aqui um x, beleza? A partir desses 3 km que ele me deu, eu vou dividir esse pedaço por esse pedaço, nesse primeiro triângulo retângulo aqui, ó, AP, e o balão, vamos botar aqui O para o balão, beleza? Então eu tenho um triângulo retângulo APO e um outro triângulo retângulo BPO, beleza? Então, olhando para esses dois triângulos e aplicando a definição de tangente, nós conseguimos relacionar a altura H, esse pedacinho X, esse pedacinho 3 menos X, beleza? E também a altura H com esse ângulo de 75. Show de bola? Show de bola. Só que, antes da gente partir propriamente dito para os cálculos, eu queria lembrar o seguinte. Eu já sei calcular a tangente do ângulo de 30. Por que eu já sei calcular a tangente do ângulo de 30 graus? Porque o ângulo de 30 graus é um ângulo notável. Lembra que eu falei com vocês para gravarem esses ângulos, porque eles aparecem muito em prova e normalmente quando aparecem esses ângulos, eles não dão os valores dessas funções para esses ângulos? Não dão. Nessa prova, por exemplo, ele não te deu nada, ele só te deu os ângulos, beleza? E a distância entre os pontos A e B, que é 3 km. Então, o que você precisa saber? Você precisa saber as relações que estão correlacionadas com o ângulo de 30. Aí você vai olhar para mim e vai falar, professor, legal. O ângulo de 30, eu consigo montar a minha tabelinha que o senhor nos ensinou e consigo achar a tangente de 30, por exemplo, que é a raiz de 3 sobre 3 ou 1 sobre raiz de 3. Beleza. Só que para o ângulo de 75 eu não consigo. Muito bem, gênio. Por quê? Porque para calcular esse ângulo de 75, a gente vai usar aquelas famosas fórmulas de adição de arcos. Por quê? Você concorda comigo que o ângulo de 75 ele pode ser escrito como 30 mais 45? Afinal, 30 mais 45 dá 75. E se eu usar esse fato, eu consigo usar tangente de A mais B, por exemplo, porque a gente já aprendeu a utilizar essas relações, beleza? E lembrando, já que nós vamos utilizar tangente aqui, eu sei que a tangente de uma soma de dois arcos, ela é a tangente de A mais a tangente de B. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija, beleza? Então nós vamos utilizar isso aqui. Tranquilo? Vamos só montar aqui as relações métricas, beleza? Então, ó, no triângulo APO, o que eu tenho? Eu sei que H sobre X é igual a tangente de 30 graus, beleza? H sobre X, isso aqui é um ângulo de 90 graus. H sobre X é a tangente de 30 graus. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3 ou 1 sobre raiz de 3. Eu vou deixar 1 sobre raiz de 3 porque para esse cálculo em específico é mais conveniente eu deixar como 1 sobre raiz de 3, ok? Então, eu sei que isso aqui é a mesma coisa que H sobre X. Beleza? Olhando agora para o triângulo BPO, então, no triângulo BPO, eu sei que a tangente de 75 vai ser H dividido por X menos 3. Então, H dividido por X menos... 3 menos X dividido por
3 menos x é igual a tangente de 75. Aí nós ficamos emperrados aqui, né? Porque 75 não é um ângulo notável. Porém, nós conseguimos calcular 75 graus como 30 graus mais 45 graus, beleza? Então, se eu quero calcular a tangente de 75, eu posso calcular como tangente de 30 mais tangente de 45. Isso daqui é tangente de 75, que é a tangente de 30 mais 45. Beleza? Esse 75 está aqui dentro, ele se desmembra como 30 mais 45. E agora que eu sei que ele se desmembra como 30 mais 45, o que eu posso fazer? Posso usar a fórmula da adição da tangente. Lembrando, ó, tangente de A mais B é... Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Então fica, ó, tangente de A mais tangente de B, 1 menos, beleza? Lembra que a tangente você usa o menos. Você está dividindo seno por cosseno e somando duas coisas, beleza? Quando você soma dois arcos no cosseno, o cosseno fica negativo. Por isso tem esse sinal negativo aqui embaixo. Tangente de A, tangente de B. Show! Agora é só substituir, né? Aqui vai dar 30 mais 45. 30, 45, 1 menos tangente de 30, tangente de 45. Show de bola? Show de bola. Só vou marcar aqui, ó. Isso daqui é a equação 1 e isso daqui é a equação 2. Beleza? Isso aqui eu estou usando para desmembrar a tangente de 75. Show de bola. Então, tangente de 75 vai ser tangente de 30. Quanto que é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Quanto que é a tangente de 45? 1. Beleza? Dividido por 1 menos tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, vezes tangente de 45, que é 1. 1 menos raiz de 3 sobre 3 vezes 1, que dá raiz de 3 sobre 3, beleza? Vamos colocar aqui no mesmo denominador? Eu tenho, então, lá em cima, 3 mais raiz de 3, dividido por 3. Isso aqui dividido por 3 menos raiz de 3, também dividido por 3. Duas frações, beleza? Estou dividindo essas duas frações. Quando eu tenho duas frações e estou dividindo, tem uma regra. Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. De forma que quando eu faço isso, eu encontro 3 mais raiz de 3 dividido por 3 menos raiz de 3. Acabou? Acabou. Porém, como ficou 3 mais raiz de 3 dividido por 3 menos raiz de 3, é melhor a gente já racionalizar isso aqui, né? Ou seja, sumir com esse radical no denominador. Lembre sempre de fazer isso. Vou fazer aqui, ó. Então eu tenho 3 mais raiz de 3 dividido por 3 menos raiz de 3. O que a gente faz? Tem que multiplicar por 3 mais raiz de 3 em cima e embaixo. Vou colocar de vermelhinho. Se eu multiplicar 3 mais raiz de 3, aqui também 3 mais raiz de 3, beleza? Note que 3 mais raiz de 3, 3 mais raiz de 3 são a mesma coisa, né? Então, em cima vai ficar 3 mais raiz de 3 ao quadrado. Opa! Isso aqui vai ficar 3 mais raiz de 3 ao quadrado. E embaixo vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É um produto notável, né? Isso aqui fica 9 menos 3. 9 menos 3 é 6, beleza? Show de bola. Em cima... desenvolvendo esse produto notável, eu vou ter 9, beleza? Mais quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais 6 raiz de 3, mais o quadrado do segundo, mais 3, dividido por 6, que é 9 menos 3. 9 mais 3, isso dá 12, beleza? Então aqui eu tenho 12 mais 6 raiz de 3 dividido por 6. Dá para dividir ambos por 6, porque se eu dividir 12 por 6, isso daqui dá 2. E se eu dividir 6 por 6, isso aqui dá 1. Então eu sei que a tangente de 75 pode ser escrito como 2 mais raiz de 3. 2 mais raiz de 3. Beleza? Agora, sabendo da tangente de 75 e também conhecendo a tangente de 30, que é 1 sobre raiz de 3, a gente tem duas equações.
Com duas incógnitas, acabamos de encontrar um sistema linear que pode ser resolvido facilmente. Então, vamos usar a equação 1 e a equação 2, ó, de 1 e 2. Estou utilizando agora a equação 1 e a equação 2. A equação 1 me diz o seguinte, que h sobre x é igual a 1 sobre raiz de 3. Isso aqui implica que o x ele é igual a h raiz de 3, ou raiz de 3h. Beleza? Beleza. E agora, se eu utilizar a equação 2, eu sei que h... eu já vou passar esse 3 menos x multiplicando a tangente de 75, que eu já sei que é 2 raiz de 3. Então, o h, já multiplicando, vai ser 3 menos x, que multiplica 2 mais raiz de 3. Beleza? Já passei para lá multiplicando, tá? Porque eu poderia mostrar mais um passo, igual eu fiz aqui, só que já tá ficando apertado e eu não queria apagar esse quadro. Se tiver que apagar, eu apago. Mas, a princípio, utilizando as duas equações, essa equação aqui e essa equação aqui, a gente montou esses dois sistemas. Só que eu já isolei aqui o x, né? Veja, o x já está isolado aqui, ó. Por que você isolou logo o x, professor? Porque eu já quero encontrar direto o h. Perceba que o problema nos pede a altura. Então, não faz sentido você descobrir o x, depois descobrir o h. Como é uma prova de concurso e você tem um tempo para realizar essa prova, já pega esses macetes, beleza? De já encontrar e isolar a variável que você quer, beleza? Para você já encontrar a primeira resposta. Porque você não precisa encontrar o valor de x, beleza? Ele não pediu a distância, por exemplo, que o A está desse ponto P, nem o B está desse ponto P. De forma que esse x não é importante para você. Foi importante somente para armar o sistema e conseguir resolver. Mas você não precisa desse valor. Então, eu já vou isolar o x em função do h para resolver nessa equação aqui, ó, direto o h, beleza? Fazendo isso, o que eu tenho? Se x é igual a 3 raiz de h, eu pego esse valor de x aqui, ó, e troco. Então, eu tenho h é igual a 3 menos x. Quanto que vale x? Raiz de 3h. Raiz de 3h. Beleza? Isso, 2 mais raiz de 3. Aplico aqui a propriedade distributiva, eu vou ter h é igual a 6 mais 3, raiz de 3 vezes 3. Vou botar aqui 3 vezes raiz de 3. 3 raiz de 3, ótimo. Já multipliquei esse por esses dois. Agora, menos 6. 6 não, né? Menos 6 não, né? Menos 2 raiz de 3h. Menos 2 raiz de 3h. Beleza? Mais não, menos, porque é menos com mais, né? Menos raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então dá menos 3h. Beleza? Perceba que você agora tem uma equação do primeiro grau, certo? H, beleza? E números. Tem um raiz de 3, beleza, mas isso são números, tá? Raiz de 3, lembra, é um número irracional, mas é um número. Tranquilo? Vou passar esse menos 3 para cá, positivo. Esse menos 2 raiz de 3h para cá, também positivo. Então, olha só, quando você juntar menos 3h com esse h aqui, vai ficar 4h. Então, eu já tenho 4h, beleza? Mais 2 raiz de 3h, isso igual a 6 mais 3 raiz de 3, beleza? Coloca aqui o h em evidência. Você vai ter que h que multiplica 4 mais 2 raiz de 3, isso é igual a 6 mais 3 raiz de 3. E aí você passa esse 4 mais 2 raiz de 3 para o lado de lá. Beleza? Vou passar para o lado de lá. Vou terminar aqui em cima, aqui, ó. Vou terminar aqui em cima. Passei esse 4 mais 2 raiz de 3 dividindo. Eu vou ter que o h
é igual a 6 mais 3 raiz de 3. 6 mais 3 raiz de 3, dividido por 4 mais 2 raiz de 3. Aí você vai falar, professor, não existe essas opções aí no meu gabarito. Certamente. Por quê? Porque dá pra gente colocar em evidência aqui, né? O que dá pra eu colocar em evidência? Aqui em cima dá pra eu colocar um 3 em evidência. E aqui embaixo dá pra eu colocar um 2 em evidência. Então, ó, H. Colocando 3 em evidência em cima, eu vou ter 3. 3 vezes 2, 6. Então, ó, 2 mais 3 vezes 1, 3. Então, 1 raiz de 3, que é a mesma coisa aqui. Raiz de 3. Veja que quando você aplicar a distributiva aqui, ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Então, foi por isso que eu coloquei o 3 em evidência. E embaixo dá para colocar um 2, ó. Quando eu coloco 2, vai ficar 2 vezes 2, 4. Então, aqui é um 2. 2 vezes 2, quer dizer, 2 vezes 1, 2. Então, mais 1 raiz de 3, isso aqui é raiz de 3, então. Perceba que, mais uma vez, multiplicando aqui, ó, 2 vezes 2, 4, que é esse cara que está aqui em cima. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Então, eu coloquei em evidência um 3 aqui e um 2 aqui, de forma que apareceu o quê? Apareceu tanto em cima quanto embaixo 2 raiz de 3, 2 raiz de 3. De forma que a altura H, ela é 3 sobre 2. Isso está em quê? Em quilômetro. Beleza? Essa daqui é a sua solução. Esse daqui é o seu gabarito. Vou sair da frente para você tirar um printzinho do quadro agora completinho. Tira um printzinho aí do quadro, beleza? Veja tudo que nós fizemos. E espero que você tenha acertado de cara no seu caderno. Espero que você tenha pausado o vídeo, tentado fazer e tenha resolvido de cara. Se por um acaso você não resolveu de cara, espero que você tenha entendido a nossa solução. Essa questão não é uma questão complexa. É claro que você precisa ter aqui uma álgebra já um pouco mais sedimentada, beleza? Você não pode ficar dando mole, por exemplo, nessas passagens aqui de colocar alguma coisa em evidência, de tirar uma racionalização de denominadores. Isso tudo precisa já estar bem sedimentado no seu arcabouço teórico, beleza? Se você está encontrando dificuldade, volta nas nossas outras playlists aí, principalmente Matemática Básica 0, Matemática Básica 1, porque elas vão solidificar essa base que você precisa ter. Fora isso, tudo que nós utilizamos para essa aula já está nessa playlist. Até esse momento você já aprendeu tudo que eu utilizei aqui. Então vem comigo porque aqui você se torna um hacker de verdade. Porém, antes da gente terminar essa aula, dá uma olhada aqui embaixo que eu sempre deixo links interessantes com livros, dicas, coloco aí materiais, coloco dicas de instrumentos também que são interessantes. Comprando por esses links, você ajuda o nosso canal a crescer, não paga nada a mais por isso. Vem comigo, porque aqui você se torna um hacker de verdade. Então, vem!